irmãos? A paz do Senhor esteja com todos vocês, amém? Como o nosso querido pastor falou, nós vamos falar alguns dias sobre verdade. E ele já iniciou isso na semana passada. E eu vou ler aqui as minhas anotações para refrescar a nossa memória, amém? De onde você extrai as verdades para a sua vida? Em que você se baseia para tomar decisões morais e éticas? De que maneira estamos lidando com as dificuldades? Quando eu conheço a verdade, preciso viver de acordo. Nós andamos realmente de acordo com a verdade? A verdade é Cristo e ponto. Sejamos praticantes e não apenas ouvintes. Construa sobre a rocha verdadeira. Não seja palha, não seja como ímpio, do contrário, vai perecer. A palavra, ela ilumina. Não busque pregadores que te agradam. Busque a verdade da palavra, que rasga e transforma. Estamos constantemente sendo formados por algo. Tome cuidado. Cristo é a verdadeira luz. Veio ao mundo, mas não o perceberam. E ainda é assim até hoje. Então, o pastor nos ensinou muito acerca da verdade. E hoje eu vou continuar falando sobre a verdade. Amém? Cristo é a verdade. Isso ficou bem claro, certo? Cristo é a verdade. Como nós já ouvimos hoje, nós vivemos num mundo cheio de narrativas, não é? Várias verdades. E muitas mentiras que a princípio parecem verdade. Então nós estamos num tempo realmente muito difícil. Precisamos ficar atentos. Nós sabemos que Cristo é a verdade. Precisamos viver de acordo, certo? Abre para mim, Bruninho. Em João 1, do 1 ao 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Cristo, o Verbo, aquele que veio resgatar um povo que não merecia, pagou com seu sangue uma dívida que jamais poderíamos pagar, certo? Estamos só lembrando algumas coisas, irmãos. O servo sofredor, o cordeiro que tira o pecado do mundo, nasceu, cresceu, morreu e ressuscitou. Está agora à direita do Pai e logo, logo voltará. É verdade. Alguma coisa que o Senhor disse em algum momento, Ele não cumpriu? Alguma coisa que Ele disse na sua palavra alguma vez, Ele não cumpriu? Então, irmãos, Ele logo, logo voltará. Essa pergunta, o que é a verdade, ela foi perguntada diretamente para a fonte de toda a verdade. Está lá em João 18, 38. João 18, 38. Pilatos perguntou: o que é a verdade? Depois de dizer isso, Pilatos voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. Quando Pilatos estava conversando aí com Jesus, ele perguntou para Jesus: o que é a verdade? Presta atenção, irmãos, nesse texto de um pastor de uma igreja, eu não anotei o nome do pastor. Quando o nosso entendimento sobre a verdade está firmemente fundado na pessoa de Jesus, nós podemos expor quaisquer ideias culturais à luz de quem Ele é, e abraçar com confiança o que se alinha e rejeitar o que não se alinha. Conhecer a verdade, conhecer Jesus, nos faz livres para viver com uma segurança especial em um mundo que ainda está fazendo a velha pergunta de Pilatos: o que é a verdade? O tempo todo, irmãos, o mundo está perguntando: o que é verdade? O que é verdade? O tempo todo. Até hoje. Pilatos não obteve uma resposta, Jesus não respondeu para ele. Mas nós sabemos a resposta. O próprio Jesus disse. Está lá em João 14, 6.
meditação de hoje. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo é a verdade, irmãos. João Calvino escreveu algo sobre esse texto, achei muito legal. É como se Jesus estabelecesse 3 degraus. Ele é o caminho, é o princípio, é o começo. Ele é a verdade, é o meio. Ele é a vida, é o fim. Ou seja, começamos nele, continuamos nele e terminamos com ele. Se alguém desviar-se de Cristo, o mesmo nada fará senão perder-se. Se alguém não descansar nele, o mesmo se alimentará de nada mais senão de vento e vaidade. Se alguém não está satisfeito com Cristo e deseja ir mais longe, o mesmo achará a morte em vez de vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida, irmãos. Isso é maravilhoso demais. E nas minhas anotações, algo me chamou a atenção sobre a responsabilidade, sobre a resposta para a pergunta de Pilatos que ecoou até hoje. O que é a verdade? Quando eu conheço a verdade, preciso viver de acordo, irmãos. Nós estamos vivendo de acordo com aquilo que nós sabemos. Nós temos vivido de acordo com a verdade de que Cristo é o Rei, é o Senhor das nossas vidas. A verdade não é relativa, irmãos. Não é algo que depende de uma condição. Ela é relacional, porque a verdade não é o que, mas quem. A verdade tem um nome e um rosto. Jesus Cristo. Quanto mais nos relacionamos com Ele, irmãos, quanto mais nós o conhecemos, mais facilmente podemos reconhecer a verdade em meio ao caos nesse mundo louco, irmãos. Não existe um outro lugar. Se nós não nos relacionarmos com o Senhor, com Jesus Cristo, se nós não nos deleitarmos na palavra dele, se não ganharmos tempo, nós não gastamos tempo na palavra, nós ganhamos tempo. Em conhecer a palavra, nós não reconheceremos as mentiras. É um mundo que tem muitas mentiras? Nós somos facilmente enganados? Nós nos enganamos facilmente? Eu coloquei um exemplo aqui, até perguntei para Nancy se estava certo. Se eu acredito que a verdade é que o dinheiro traz felicidade, o dinheiro traz felicidade? Se você acreditar, você vai gastar a vida, não vai? Ah, se eu tiver dinheiro. Aí o Bruno é rico. Bruno é rico, hein? Bruno, você é rico, tá? Aí você tem plena convicção que agora eu sou rico, eu sou feliz. Você está como aquele o rico lá insensato, né? Ah, agora estou bem, estou abastado, acumulei o suficiente, vou beber, vou comer, vou me divertir. Aleluia, não vou mais trabalhar. Trabalhar, vagabundo. Aí, Bruno, você ficou rico. É só um exemplo, tá, Bruno? Aí, digamos que você pega você fique doente. Digamos que você fique doente, uma doença terminal. Não pode ser uma delinha rica. Não. Aí, Bruno, você ficou doente, o dinheiro não pode mais te ajudar. Você vai continuar feliz com o seu, sei lá. Seu rico dinheirinho? Não vai, acabou a felicidade. Então não é verdade, certo? O inverso também é verdadeiro. Se você acredita que a saúde, se você tiver saúde, você vai ser feliz, você vai gastar a vida, você vai ser um cara que vai cuidar, vai ser, você vai comer só alface e, você vai se cuidar, vai fazer academia, você vai gastar a vida nisso. Mas vai acontecer alguma coisa que vai te entristecer, porque só a saúde não é suficiente. Cristo é suficiente. Não adianta, irmãos, não adianta. A verdade é que se estivermos firmados em Cristo, a verdade absoluta, o princípio, o meio e o fim, com dinheiro, sem dinheiro, com saúde, sem saúde, humilhados ou exaltados, estaremos presos a Ele. Mas verdadeiramente livres, irmãos. Amém. Irmãos, em Cristo as coisas são coisa de louco mesmo.
presos a Ele, livres de verdade. Quanta liberdade que há em Cristo. É maravilhoso, irmãos. Andaremos nesse mundo de acordo com a verdade. Então entoaremos o mesmo cântico de peregrinação descrito nos Salmos. Olha aí o povo de Deus alegre. 126, do 1 ao 3. O Salmo 126, do 1 ao 3. Que povo alegre e feliz, irmãos. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Ai, irmão, a gente ia andar, sabe, só cantando redenção e até outra vez. É assim que nós devemos andar, irmãos. É assim. Se nós andarmos na verdade, se nós entendermos o que é a verdade, Cristo é a verdade. Por isso estamos alegres. Das nossas bocas, todos os dias, aqui, hoje, no dia do Senhor, sairão cânticos de louvor e gratidão, pois o Senhor fez, está fazendo e ainda fará muito mais. É assim que nós estamos todos os dias, meus irmãos. É assim que nós estamos da nossa boca, irmãos. O que tem saído das nossas bocas, irmãos? O que tem saído das nossas línguas, Paulinho? Aí no dia a dia, nas demandas do nosso dia a dia, da nossa vida ordinária. É assim que estamos hoje, corações alegres, cheios de gratidão. É assim que nós saímos da nossa casa para nos encontrarmos aqui, para agradecermos. Ah, que alegria, Senhor, que alegria. Alegria. Estou indo à casa do Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. É assim, irmãos, de verdade. Estamos só repetindo, irmão, algumas coisas que nós já falamos sempre. É assim que vivemos os nossos dias, com a boca cheia de riso e a língua cheia de júbilo. Palavras de gratidão, palavras que edificam. Mateus 15, do 7 a 8. Irmãos, precisamos verdadeiramente entender algumas coisas. Mateus 15, 7 a 8. Hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Jesus estava confrontando aqueles que distorciam a palavra em benefício próprio. Estavam preocupados apenas com seus próprios interesses. A verdade, irmãos, ela não é relativa. Ela não depende de circunstâncias ou situações. Ela não depende de algo, sabe? Você está passando uma dificuldade, a minha verdade agora é essa. Vou viver dessa maneira. Tá tudo bem, agora tá tudo bem na sua vida. Agora eu vou viver de outro. Vou viajar. Ajuntei, Bruno. Ajuntei. Agora eu vou descansar. Vou beber, vou comer, vou dormir. Eu mereço. Você também merece. Você merece uma sua, Bruno. Assim. É que eu não consigo. Eu não consigo. Mas o Senhor consegue, né? Precisamos relacionar com Cristo, com a sua palavra, com paixão, devoção e muito, muito temor, irmãos. Crendo no que está escrito em João 15. João 15, 5. Nós precisamos ler a palavra do Senhor com muita paixão, devoção e temor, irmãos. Não é algo para a gente ler de qualquer maneira. Não é uma coisa que se lê, sabe, como um livro qualquer, como uma notícia. A palavra do Senhor é uma leitura sobrenatural, irmãos. E nós temos o Espírito Santo que nos ajuda. Ele nos ajuda, Fábio. João 15, 5 diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. O que nós podemos fazer sem Cristo? Nada é nada, certo? Se não estivermos nele, se não permanecermos nele, independente da situação,
Sem Cristo não podemos fazer nada. A verdade é que nós temos falhado muito, irmãos, em nos relacionar com Cristo. Isso é um fato. Por causa da nossa negligência, a nossa falta de reverência, preguiça e falta de desejo em conhecer o autor e consumador da nossa fé, irmão. Como nos falta esse desejo, irmãos? E se você esperar sentir vontade de ler a palavra, eu quero te dizer que você não vai ler a palavra. É disciplina, irmãos. Você tem que ler a palavra, tem que saber que Cristo é a verdade, Ele é revelado na palavra dele, e que nós necessitamos e precisamos. Aí você começa a ler, sabe? O Espírito Santo vai te ajudando, vai te revelando coisas incríveis. É preciso nós encontrarmos esse lugar de deleite na palavra do Senhor, principalmente de muito temor, irmãos. Não é um livro natural, normal. Amém? 2 Timóteo 3, 16 e 17. Só para deixar bem firme aqui essa questão da palavra, irmãos. Presta atenção. 2 Timóteo 3, 16 a 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Perfeito, irmãos. Ser perfeito. Aí você fala assim, mas não vou conseguir ser perfeito. Mas o Senhor fala em Mateus 5,48: seja perfeito como perfeito é o Pai. E na jornada de ser perfeito, é uma jornada até a volta de Cristo, até Ele voltar ou até nós nos encontrarmos com Ele. E o nosso Senhor, Ele é maravilhoso. Ele nos auxilia o tempo todo. Ele nos ajuda nisso. Nos deixou o seu Espírito. Nós não estamos órfãos. Não é na força do nosso braço, irmãos. 2 Coríntios 1,18. 2 Coríntios 1,18. Não está certo. Desculpa, 1 Coríntios. Desculpa, Bruninho. Perdoe, Bruninho. É que todo o pessoal pensa que é a mídia, mas não foi eu mesmo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Hebreus 4,12. A palavra do Senhor é maravilhosa, irmãos. Como nós fazemos pouco caso dela. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, a mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus é uma verdade viva, irmãos. Não tem nada de trivial e ultrapassada. Ela é sobrenatural e atemporal. Ela continua e continuará sendo o poder de Deus. É muito simples, irmãos. É muito simples, pô, não é? Como escreveu Martin Lloyd Jones: na Escritura temos um diagnóstico atualizado da situação do homem e um guia prático. Não há livro mais prático do que a Bíblia. Ela é o livro que fala ao mundo como ele se encontra neste exato momento. Daqui a 50 anos, se o Senhor não voltar, daqui a 300 anos, alguém vai estar lendo isso aqui, sobre a palavra. Se o Senhor não voltar, ela vai estar dizendo exatamente como o mundo está, como o mundo estará. Não façamos pouco caso da palavra do Senhor, irmãos. Pelo contrário, vamos nos deleitar nela. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse conta uma história, a maior história de todas, a verdadeira história. Uma história verdadeira de amor incondicional. Amor incondicional, irmãos. Que história maravilhosa. Quem que gosta de história de amor? A Nancy gosta mais que eu, assim. Mas essa história aqui, vou te falar um negócio, hein? Essa aqui não tem igual. Uma história verdadeira sobre um resgate corajoso e necessário. Ah, filme de ação, filme de resgate, da hora. Tá ligado? E
Igual essa história aqui não tem. A história verdadeira sobre um bebê indefeso numa manjedoura. Um rei montado no jumentinho. Irmãos, que incrível. A história de um inocente criminoso morto na cruz, irmãos. Olha que injustiça. Você não fica estressado quando você assiste um filme e vê injustiça? Pois é. Que coisa, né? A história verdadeira de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Vocês ficaram curiosos, irmãos? Leiam um livro. Nós, os cristãos, somos o povo do livro, irmãos. Você não gosta de ler. Hoje você pode ler, você pode ouvir. Você pode até ouvir se quiser. Não é? Então gosta bastante de ouvir, né? Eu prefiro ler. Nosso Deus se revela com incrível graça e misericórdia na sua palavra, irmãos. Não façamos pouco caso disso. Não é pouca coisa. É maravilhoso. O que é a verdade? A verdade é Cristo. Ela não é relativa, irmãos. Não depende de circunstâncias. Ela é relacional. Precisamos nos relacionar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando conhecemos a verdade, o normal e o natural é vivermos de acordo com essa verdade. A Lady Gaga estava fazendo um show no Rio, né? Que loucura total. Tem homem, tem marmanjo que fica na frente do hotel usando fralda para não perder nenhum segundo. Para não perder, sabe? Ela vai aparecer. Usa fralda. O cara usa fralda. É sério. A legenda é assim: você usaria fralda para ver a Lady Gaga? Tem gente fazendo isso. Aquela pessoa vive de acordo com a verdade que ela tem. Ela acredita que ela precisa estar ali. Que a Lady Gaga é o ídolo dela. É o ídolo daquele cara marmanjo. De fralda. Mano, irmãos, o mundo está ficando louco mesmo. Isso é só um caso, só tem vários casos. Tem gente fazendo loucuras lá absurdas. O que acontece conosco então? Agora estou falando de nós, os cristãos. A verdade para nós ainda depende de algumas coisas. Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Apenas se as coisas estiverem indo bem. Apenas se obtivermos um ganho imediato. Precisa ser algo que podemos ver ou colocar às nossas mãos. Em meio a tantas narrativas e tantas mentiras, nós muitas vezes acreditamos nessas coisas. Aí o nosso Senhor, que é maravilhoso, o servo sofredor, que entregou a vida por nós para nos resgatar, ele acaba ficando em segundo plano, porque nós temos outros planos. Nós temos um plano que nós conseguimos fazer com o nosso braço. Coisas que nós achamos que fazem sentido para a nossa vida. Quando o Dé falava aqui semana passada, enquanto ele ministrava acerca da verdade, eu lembrava de um texto muito maravilhoso, incrível. E eu quero falar um pouco sobre esse texto, tá? É bem famoso esse texto, bem conhecido. Está em Lucas 24. Eu vou ler primeiro do 13 ao 26, tá? Lucas 24, do 13 ao 26. É o famoso caminho de Emaús. Do 13 ao 26. Isso. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram.
Nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isto, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? Esse é um texto bem conhecido. E ele está bem fresco na memória, irmãos. Nós estamos na estação da Páscoa, certo? Nosso Senhor morreu, Ele também ressuscitou. Aleluia, irmãos. Aleluia. Narra uma história de frustração, tristeza e incredulidade, mas também de um encontro maravilhoso de redenção, de trazer à memória aquilo que dá esperança. Como se tudo que eles conheciam sobre as Escrituras tivessem sido esquecidas. Eles conheciam as Escrituras, eles sabiam das promessas, sabiam? Irmão, talvez não, eles até talvez tenham ouvido do próprio Jesus as coisas que iriam acontecer. Eles eram muito próximos. Quantas vezes o Senhor falou: eu vou morrer, eu vou sofrer, mas vou ressuscitar? Ele falou várias vezes. Não foi? Então eles viviam como se isso não fosse mais a verdade. Eles estavam entristecidos. A verdade sobre quem era Jesus já não era suficiente. Eles queriam algo mais palpável e urgente. O Messias está entre nós, aleluia, mas ele não pode morrer ainda. Ele precisa restaurar Israel antes de nos livrar do domínio de Roma. Esse era o anseio, esse era o desejo. O Messias veio, agora está tudo bem. Havia uma profecia de um rei que entrava num jumentinho. Hosana, Hosana. Chegou a hora. É agora, irmãos. Conseguimos. O nosso rei vai restaurar todas as coisas. Frustração. Houve um momento lá no início onde a verdade foi questionada e algo deu errado. Lá atrás, lá no comecinho. Está lá em Gênesis 3:1. Vamos ver qual foi a pergunta feita acerca do que era ou não verdade. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? É verdade. Quantas vezes nós nos deparamos com a mesma pergunta, irmãos? Quantas vezes nós mesmos nos perguntamos: é verdade que Deus está dizendo essas coisas? É verdade que Deus disse? Será mesmo? Será que vai chegar um dia que Ele virá entre as nuvens? Será que Ele restaurará nossos corpos? Será que nós moraremos com Ele eternamente? Será que se tiver muito dinheiro eu vou ser feliz? Será que se eu manter o meu emprego eu estarei bem? Será que se eu perder o meu emprego eu vou passar fome? Quem vai cuidar de mim? Será? É verdade o que Deus disse? Quando duvidamos da verdade que é Cristo, provavelmente seremos enganados. Seja pelo inimigo das nossas almas ou pelo nosso coração enganoso. Porque o nosso coração, irmãos, ele anda cheio de desejo pelas coisas urgentes. O nosso coração, irmãos, ele anda cheio de desejo pelas coisas materiais. Cara, que você pode pegar, que você pode ver. Nós temos desejo, nosso coração está ansioso por essas coisas. E facilmente somos enganados. Aí a gente usa até fralda para ver a Lady Gaga. Irmãos, por
muitas vezes nós nos encontramos frustrados e entristecidos por causa dessas coisas, irmãos. Pois nosso Senhor e Salvador não resolveu ainda os nossos problemas urgentes. Nós temos muitos problemas, irmãos. Muitos problemas. Não realizou ainda algum dos nossos desejos, pois Ele ainda não reconheceu os nossos méritos. Né, Tony? A gente merece. Então a canção agora é outra. Não é de alegria, é de lamento. A canção agora é outra, irmãos. Não é a do salmista. Sabe como que é agora? Grandes coisas eu tenho feito, porque o Senhor não está alegre, porque não reconhece o meu valor. A canção mudou, irmãos. A canção de alguém que está frustrado. Nós corremos esse risco, irmãos. E é nesse ponto que encaramos o nosso próprio caminho até Emaús. Afinal de contas, a verdade é que nós precisamos de uma nova verdade. A verdade é que o domingo é meu dia de descanso. Ficarei em casa esse domingo. Mas em espírito de adoração. Isso é engano do coração, irmãos. Nós estamos cheios de desejo por nós mesmos. Nós queremos os nossos próprios interesses. Hipócritas. Aí eu começo a me mover. Eu estava aqui e eu começo a me mover. Vou me afastar um pouco da Bíblia. Vou partir agora para os vídeos rápidos do YouTube. Ou livros e podcasts de autoajuda. A minha vida vai mudar. Eu conheço um fulano aí que, o cara tá voando. O cara tá voando. Me indicou aí um cara aí, sensacional. Vou me afastar desses sermões, como diz aí alguns. Eu começo a me afastar dos irmãos. Esses irmãos perturbados. Pega ele, papai, pega Esses ele. irmãos. Vou buscar conselho de alguém menos crente. Alguém mais entendido das coisas desse mundo. Paulo, você está me dizendo coisa. Eu estou com um problema, você está me dizendo aqui, o Senhor, Ele vai cuidar de você. O Senhor, creia no Senhor. Não está me resolvendo não isso aí, cara. Vou procurar conselho de alguém que entende mais das coisas desse mundo, das coisas urgentes, das coisas que eu preciso agora. É isso que eu quero. Sai fora, esses irmãos. Saio da minha igreja local. Eu percorro 10, 20, 30, 40 quilômetros até uma outra que atenda as minhas necessidades. Me falaram que existem alguns lugares com banho bem quentinho. Existem lugares que são confortáveis, são aconchegantes, carinhosos. Emaús vem de uma palavra grega que significa banhos quentes. No verso 15 diz assim: enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Nós somos criados para o relacionamento com o nosso Senhor. Mas o que é incrível é que o Senhor vem até nós. Irmão, o Senhor se revela a nós, é incrível. Nós que não merecemos, nós que somos tão falhos, nós que buscamos, a verdade em outros lugares, acreditamos em tantas coisas. O Senhor, Ele vem, Ele nos ajuda. Em João 14, 26, 27 diz assim. João 14, 26 a 27. João 14, 26 a 27. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembre de tudo o que eu lhes disse. Deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. O coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Como é possível, irmãos, nós não crermos
e confiarmos num Deus que se revela, que vem até nós e que habita em nós. Como é possível, irmãos? É possível. Porque nós não entendemos ainda que Cristo é a verdade, né? Nós não entendemos ainda. Nós não queremos nos relacionar. Nos relacionamos com Cristo, como a Cris disse hoje. Essas coisas começam a dar ruim, a gente ora. Se você não é o cara que ora, Tony, você é o cara que pede para os outros orar. Ora por mim, tio, quer? Você não ora. Mas na dificuldade, ora por mim. Pedrinho, ora por mim, Pedrinho. Meu Deus. Chama os presbíteros. Nós precisamos orar, irmãos. Precisamos nos relacionar com o Senhor. Está ruim? O Senhor. Está tudo bem? Busque mais ainda. Porque o nosso coração é enganoso. Nós estamos rodeados, cercados de narrativas. E a chance de, quando as coisas estão bem, nós tirarmos os olhos da cruz, ela é bem grande. Precisamos estar atentos. Vou ler um trecho aqui de um livro, tá? Rapidinho. Cristo é a verdade. Ele é a fonte de toda a verdade. Contudo, é mais. Ele é a própria verdade. Ele é a fonte e a origem de toda a beleza. Contudo, é mais. Ele é a própria beleza. Ele é a fonte de toda a sabedoria. Contudo, é mais. Ele é a própria sabedoria. E nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ele é a fonte de toda a graça. Ele é a fonte e a origem de toda a vida. Contudo, ele é mais do que isso. Ele diz: eu sou o pão da vida. Eu sou a vida. Ele é a fonte de amor. Contudo, é mais do que isso. Ele é amor. Ele é a ressurreição. Ele é a imortalidade. Ele é tudo isso, irmãos. Na verdade, ele é muito mais. Ele é tudo. Ele é a verdade. É a verdade absoluta. Ele é cheio de misericórdia e compaixão. Ele já nos encontrou no caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Por que nós insistimos tanto em fazer essa jornada até Emaús? Todas as vezes que algo acontece, irmãos, muitos de nós, alguma coisa acontece, a gente começa a se mover. A gente começa a se mover, sabe? Se mexer de alguma maneira, irmãos. A gente começa a percorrer o caminho. No verso 25, o Senhor diz assim para eles: então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Como nós somos insensatos, irmão. Como nós demoramos a crer. Como nós demoramos a obedecer. Como nós demoramos a amadurecer. No ano da maturidade, nós temos aprendido muitas coisas. O quanto nós temos amadurecido, irmãos. O quanto nós temos avançado no conhecimento de quem é Cristo. O quanto nós temos avançado na esperança, na bendita esperança, na volta dele. O quanto nós temos avançado em comunhão, em devoção. O quanto nós temos avançado em oração. Oração do crente. Todos sabem, todo que fez discipulado, o que significa a oração do crente? Respiração. A gente ora muito pouco. Nós oramos quase nada. Mas quando as coisas estão ruins, como já foi dito, ora por mim. Ora por mim. Nós precisamos nos relacionar com Cristo. Urgente, irmãos. Urgente. A verdade é que a gente, cercado de narrativas, cercado de mentiras, nós pegamos algumas que elas se alinham ao desejo do nosso coração. Aí nós começamos a viver de acordo com aquelas coisas. Se o trabalho, ele é a minha fonte de sustento, eu vou gastar a minha vida trabalhando, que é dali que eu tiro o sustento. Não é o Senhor que me sustenta, é o meu trabalho, é o meu braço, é a minha inteligência,
é minha sabedoria, são os cursos que eu fiz na minha faculdade, eu sou imprescindível no trabalho, só eu faço isso, essas coisas. O Senhor não. Então, em meio a essas narrativas, em meio a essas meias verdades, a gente vai levando a vida, sabe? Você não trabalha, mas você recebe um auxílio. Vida que segue. A Bíblia diz: aquele que não trabalha, não coma. Misericórdia. Vai trabalhar, irmão. Nós precisamos trabalhar. Nós precisamos. Mas se nós entendemos essas coisas como verdade, nós viveremos assim, acomodados. Dessa maneira. Nós precisamos ficar atentos e discernir os tempos, como também já foi falado aqui. Prestar atenção no que está acontecendo e manter os olhos em Cristo, a verdade absoluta. Amém? Lucas 24, 27 ao 34. Já estou acabando, irmãos. Calma. Não fiquem ansiosos. Vou ler até o 34 agora, tá? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em toda a Escritura. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então o Senhor, ele é extremamente misericordioso, compassivo, longânimo. Depois de dizer: insensatos, como vocês demoram, ele explica tudinho de novo. Então o Senhor, ele pensa aí, se fosse você. Você fala toda hora que você fala para Cleia isso. Aí chega uma hora você fala: meu, não aguento mais. De novo, como você demora, hein? Cleia, como você demora para entender as coisas. O nosso Senhor Jesus, ele vem, sabe? Ele explica tudo de novo. E é Ele quem vem até nós. Eles não perguntaram nada. Mas o Senhor, ele tinha um propósito ali. Ele vai ao encontro daqueles dois. E assim ele faz conosco. O Senhor, ele nos encontra no caminho. Talvez, irmãos, a gente esteja... Talvez alguns de nós aqui estejam iniciando esse caminho, sabia? Talvez você não se deu conta ainda. Você está se movendo. Você está querendo ir para um outro lugar, fazer uma outra coisa, acreditar em outra coisa. Esse é o problema, irmãos. Quando a gente tira os olhos de Cristo, nós começamos a buscar outras coisas. E começamos a acreditar em outras coisas. E nós começamos, o nosso coração começa a desejar outras coisas, além do Senhor. O nosso Senhor, ele é extremamente maravilhoso e compassivo e cheio de misericórdia. Porque ele vem o tempo todo nos falando durante a jornada, durante o caminho. Ele tem sempre falado aos nossos corações. Ele tem nos revelado qual é a vontade dele na sua palavra, irmãos. Não fique aí pensando que eu preciso saber qual é a vontade do Senhor para mim. Hoje eu vou lá no Desperta Brasil porque eu estou precisando de uma resposta do Senhor. A resposta do Senhor sabe qual é? Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Não existe nada diferente disso, irmãos. Qualquer coisa diferente disso é morte. Qualquer coisa diferente disso é morte. Alguém aqui quer morrer? Nós cremos, irmãos, que se nós morrermos, nós estaremos com Cristo. Algum de nós quer morrer? Eu brinco com a minha mãe que faz, se eu vou tomar, vai tomar esse remédio. Mãe, se eu não tomar remédio, você pode morrer. Se eu morrer, eu estou com Cristo. O que acontece quando eu fico doente? Vamos pro médico. Corre. Irmãos, vamos desfrutar do relacionamento com Cristo agora. No já e ainda não. Precisamos parar de ficar vivendo como se Cristo não fosse a verdade. Como se nós fôssemos levados de um lado para o outro, sabe? Como criancinhas. Não podemos ser assim, irmãos. Nós temos aprendido. O Senhor tem nos ensinado. Fiquem de pé, irmãos. Fiquem de pé. Enquanto eu finalizava essa leitura de Maús, estou ficando entristecido e alegre ao mesmo tempo. A verdade é uma pessoa, mas não é qualquer pessoa. É Jesus Cristo. Por incrível que pareça, Ele ainda insiste em nos encontrar pelo caminho. Ele ainda nos ensina, Ele ainda nos repreende, Ele ainda nos encoraja, irmãos. Quero que você imagine aí a cena. Talvez você esteja agora iniciando uma jornada até Emaús. Talvez você esteja aí, sabe, com a sua mente, seu coração, sabe? Ou talvez você está quase chegando lá. Você está tão disperso, está tão longe, que você está quase chegando nesse lugar. Você está frustrado, entristecido, desencorajado, coração endurecido pelas circunstâncias, cheio de mágoas, tristezas, cheio de desejos, cheio de orgulho e egoísmo. E o Senhor tem falado com você durante esse caminho. Está falando conosco exatamente agora, como se estivesse batendo a porta, ou esperando um convite como o que foi feito pelos discípulos. É incrível. Como se eu estivesse batendo a porta. O convite dos discípulos foi esse: venha, Jesus, fique comigo. Já é tarde, o dia está chegando ao fim. Entre. Talvez seu coração esteja queimando, mas você insiste em acreditar em outra coisa. Seu coração está queimando, mas você não acredita que isso é verdade. Seu coração está queimando, mas você ainda está com o coração endurecido. Sabe o que é maravilhoso e absurdamente incrível, irmãos? É que quando a gente convida o Senhor, sabe, a mesa está posta ali. É incrível, irmãos, a mesa está posta. Mas quem serve e parte o pão não é o dono da casa. É incrível, irmãos. É o dono de tudo. É o Todo-Poderoso. É Ele que parte. O anfitrião agora é outro. É maravilhoso, irmãos. Esse é Jesus. Esse é a verdade. Nós estamos nesse lugar, irmãos, sabe? Se nós estamos ali, sabe, nos movendo para longe da palavra, nos movendo para longe da comunhão, nos movendo para longe da comunidade, nos movendo para longe da verdade que é Cristo. O Senhor está falando, irmãos. Ele está ali, ó. É assim. No princípio era o Verbo estava com Deus e era Deus. Talvez você está desesperado, mas a palavra também tem um texto sobre alguém desesperado. Vários, mas tem um que sempre me chama a atenção, que é o texto de João, que está em Apocalipse 5, se não me engano. João, ele está tendo visões lá, coisas inefáveis, maravilhosas. E alguém faz uma pergunta: quem é digno de abrir o livro
havia um que era digno. Ele não sabia, irmãos, que havia um. O que acontece? Ele começa a chorar. Desespero, desespero. O anjo fala: não chores. Está aqui aquele que é digno de abrir o livro. Irmãos, isso é maravilhoso. O Senhor, Ele vem ao nosso encontro. Ele nos explica todas as coisas. E Ele diz: creia em mim. Aquele que crê em mim terá a vida eterna. É isso, irmãos. É simples assim. Então, nesse momento, quero que você feche os olhos e tente visualizar essa cena. Sabe, o Senhor partindo o pão e os nossos olhos sendo abertos. Ah, maravilhoso. Imagina essa cena, irmãos. Você ali, em desespero, entristecido, magoado. O Senhor vem até você e Ele te explica novamente todas as coisas que você já sabe. O seu coração se aquece, mas ainda está endurecido. Ainda está endurecido. Aí Ele parte o pão. Aí nós podemos dizer com toda a convicção: de fato o Senhor ressuscitou. De fato o Senhor ressuscitou, irmãos. Essa é a verdade, irmãos. Ele ressuscitou. Não perca, irmãos, essa oportunidade de dar ouvidos à palavra do Senhor. Não perca a oportunidade de dar ouvidos ao que o Senhor está falando. A esse encontro, sabe, durante a jornada, durante o caminho. Não perca essa oportunidade, irmãos. Olhe para Ele. Ele vai partir o pão, os nossos olhos serão abertos. Sabe o que vai acontecer? Na sequência do texto, nós vamos sair, vamos voltar correndo. Vamos voltar correndo, né? Sabe? Onde nós estávamos ali, nós chegamos até um ponto de avanço. Aí por algum motivo nós paramos e voltamos. E o Senhor está falando: vem até mim. Olhe para mim, eu vou partir o pão. Você vai voltar correndo. Seja assim, irmãos. Que seja um ano de avanço. Porque como ele leu aqui hoje, de Hebreus, nós não somos aqueles que retrocedem, nós somos aqueles que avançam, irmãos. Amém? Então ore e peça para o Senhor. Fique ali diante dele. Ele vai partir o pão, os nossos olhos serão abertos. Nós estaremos cheios de alegria, como quem sonha. Como quem sonha, irmãos. Obrigado, meu Senhor. Obrigado por esse tempo. Obrigado por esse dia maravilhoso que o Senhor fez. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado verdadeiramente. Obrigado por continuar nos indicando, nos encontrando, nos resgatando pelo caminho, Senhor. Obrigado por continuar nos ensinando acerca dos profetas, acerca das suas promessas, acerca de quem o Senhor é. Obrigado por insistir em cada um de nós, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo sangue derramado. Obrigado por renovar as nossas mentes, Senhor. Que o nosso coração realmente ele se aqueça. Que nós nos enchamos de gratidão, de paixão, de devoção e de temor por estarmos diante do Todo-Poderoso, o servo sofredor, o maior servo de todos, que parte o pão. Ah, Senhor, abra os nossos olhos, Senhor. Abra os nossos olhos, Senhor. Faça com que nós avancemos. Não permita que nós estacionemos, Pai, nesse lugar. Não permita que nós nos movamos para longe de Ti, Pai. Para longe da Sua palavra. Não permita, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Abençoe os meus irmãos, Pai. Capacita cada um deles, Senhor. Continue ensinando durante a jornada. Continue revelando a verdade que há em Ti. Continue abrindo os nossos olhos acerca da Sua palavra, Senhor. Continue aquecendo o nosso coração, purificando ele de todo mal, nos
nos livrando dos nossos anseios, do nosso orgulho, dessas coisas que tanto nos distanciam de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. E nos transforma verdadeiramente, para que nós possamos gritar em alta voz: de fato o Senhor ressuscitou. E que nós vivamos por essa verdade, a bendita esperança que estamos contigo, Senhor, para sempre e sempre e sempre, em nome de Jesus.